Olha, Domílio está aqui, quem mais está aqui? Jair está aqui, meu amigo Marcos Pereira, professor Valdemar, o mestre está aqui, Eduardo Novaes, enfim, estão todos aqui. Muito boa noite, muito obrigado a todos aí pela presença de vocês. Chu também está aqui, está escondido, mas eu vi ele aqui aparecer. Está aqui, já achei ele também. Boa Todo noite. mundo aqui. Boa noite, Chu. Boa noite a todos que estão aqui. Bom, essa Uniproduce vai ser uma Uniproduce especial, porque aqui é o nosso canal de comunicação, né? Aqui é o momento que a gente pode conversar com todos, trocar experiências e trazer principalmente as demandas que vocês colocam, né? Semana passada, né, nós fizemos uma pesquisa, né? A Andressa preparou, eu disparei essa pesquisa e fiquei marretando em cima de vocês ali, mas foi excelente, tivemos muitas respostas, mais de 100 pessoas respondendo, então obrigado a todos ali. E ali foi uma pesquisa para a gente poder conhecer um pouco, né, qual era a demanda do campo, demanda de treinamento, demanda de desenvolvimento, o que vocês precisavam saber mais. Também feedbacks, né, que teve ali 2 pontos ali que estava aberto, ou seja, feedbacks para logística e feedbacks de uma forma geral também, pontos que vocês estavam trazendo. E é importante, gente, a gente falar desse nosso modelo, que o nosso modelo é isso. O nosso modelo é um modelo de venda colaborativa, né, onde um dos nossos propósitos é desenvolver o empreendedorismo. Então, a gente desenvolve o empreendedorismo levando conhecimento, levando desenvolvimento. Nós fazemos campanhas de vendas, aquela coisa toda, mas principalmente é preparar vocês como empreendedores, né? Então, o que nós decidimos, né? Com as respostas que vieram muito na pesquisa, assim, hoje a gente conversando, né, eu e a Andressa, a gente decidiu o seguinte: vamos dar a devolutiva da pesquisa na segunda-feira que vem, no dia 5, tá? Porque ali a gente vai entrar em detalhe de produto, lançamento de produto, até o Chu também vai poder apresentar um pouco quais são os produtos que ele está homologando e qual é a demanda de vocês também, o que vocês colocaram na pesquisa ali. Mas surgiu um ponto assim muito gritante ali, que foi a questão da dificuldade de receber a premiação através da Infinity, que, poxa, o aplicativo aplicativo não, né? O link é complicado para receber, para transferir, e às vezes o dinheiro fica ali preso e vocês não conseguem fazer a baixa. E aí, gente, assim, até para trazer para vocês, né? Foi quando, eu até anotei aqui, ó, em setembro do ano passado, foi quando nós colocamos a Infinity, né? E lançamos até como piloto, né? Não sei acho que boa parte aqui já estava até. A gente tinha lançado até como piloto para ver como é que funcionaria. E a gente está vendo que, assim, está dando muito trabalho, está dificultando muito. E é lógico, né? O que mais vocês colocam é o seguinte: poxa, faz um Pix na minha conta. Não é verdade, gente? Faça um Pix na minha conta, transfira para minha conta, sei lá, faz depósito, faz sei lá o quê, cheque, não sei como é que é, mas a grande ponto era o seguinte: transfere para minha conta, que é muito mais fácil. E nós vamos fazer essa mudança, tá? Nós vamos fazer sim essa mudança, e usando aqui muito da transparência que nós temos, né? Então, assim, não temos a data ainda, né? Então, assim, mas em breve a gente vai fazer essa mudança. E para essa mudança a gente vai precisar movimentar algumas questões também, né? Como, por exemplo, a gente vai precisar que vocês emitam nota para receber esse valor, porque um valor que vai ser transferido na sua conta vai entrar na hora e precisa. E aí, antes de fazer essa virada, antes de fazer essa mudança, nós precisamos do quê? Levar conhecimento, vocês terem a informação de como fazer a gestão tributária e financeira do negócio de vocês, mas principalmente tributária, né? A gente sabe que o Brasil tem uma carga tributária muito grande, a gente tem muito imposto, muita coisa, assim, às vezes o dinheiro vai embora nisso, né? E nós estamos tentando conversar já há um certo tempo, trazer ele para conversar com vocês, mas nós não conseguimos devido à agenda, aquela correria toda. Deixa eu apresentar para vocês aqui, senhor Elísio, tá? Elísio, ele é uma pessoa referência aqui na região de Santa Catarina, acho que boa parte das pessoas aqui devam conhecer ele, daí essa dificuldade de trazer ele para conversar com a gente aqui.
Eu vou passar aqui rápido, viu, senhor Elisa, aqui, um pouco do currículo aqui do homem, tá, gente? Bom, ele é formado em contabilidade, professor na UNO-ESC durante 15 anos, tá? Então, assim, durante 15 anos, ele foi professor na UNO-ESC e ele tem o seu escritório de contabilidade, que é o Conta Center, né? Que é um parceiro nosso, é a pessoa aí que a gente conversa muito, traz muitas boas práticas e a gente tenta desenvolver, até assim, gente, que assim, como a gente tem vários produtos e cada produto sai de uma região, então, assim, o escritório, a equipe do Conta Center lá é nosso apoio para poder dizer quanto que coloca de tributação num produto ou no outro. Então, às vezes, você vai uma simples camiseta que é polo, se você colocar que é camiseta de malha, já baixa a tributação, enfim. Então, qual é o objetivo hoje do nosso bate-papo, gente? Hoje, o senhor Elísio vai falar conosco sobre questões contábeis, tá? Visando essa mudança que a gente vai precisar fazer para facilitar e adequar o modelo dentro do que vocês buscam, que é receber direto, sem ter que ter um intermediário, uma conta, um limite mínimo, enfim. Cai na conta, se for R$1, se for 100 mil reais, é do mesmo jeito. Então, muito boa noite, Lísio. Prazer em ter você aqui conosco aqui. Muito obrigado por você poder ter disposto do seu tempo aí. Eu sei que seu tempo é corrido. Obrigado aí por você ter vindo aqui na nossa reunião. E se apresente aí, fique muito à vontade aí de conversar com a nossa força de vendas aqui. Boa noite, Trota. Obrigado pelo convite. Boa noite, Andressa. Boa noite, time da Producer. Um baita time aí que a gente está vendo, uma empresa nova aí que estão vendo que vai ser um sucesso aí por essa equipe aí que já está no campo, no comércio, no campo, em tudo que é lugar. Então, a gente está junto aí com a Produce, estamos aí agora atendendo no que precisa, né, Trota? É uma empresa nova, então precisa de, assim, muita gente qualificada para que a coisa dê certo, e a preocupação do Trota, e a gente vai explicar de forma bem simples para vocês, aí vocês vão entender, vai ser bem legal. Como é que vocês vão trabalhar, vocês que são prestadores de serviço aí na área de vendas e tal, né? Qual a forma mais prática e mais barata para vocês trabalhar e para ficar também mais prático e barato para produzir, receber, digamos, essas notas de vocês e pagar sem muita burocracia. Então, por exemplo, se vocês ficarem como autônomo, não é bom para vocês, não é bom para a Produce, porque o desconto de autônomo é muito grande. Você já tem 11% de carga de desconto do recebimento que tu vai ter. Aí tu pode ter imposto de renda também. Então, daqui a pouco você deixa 20% do que é teu ali para o governo. Então, existem formas de fazer, que seria uma delas, seria o MEI, né? O microempresário individual, né? Esse seria, então, limitado. Por exemplo, se você faturar até 81 mil, deve aumentar esse limite agora para o ano que vem. Está em uma proposta já passada e aprovada, parece que é para 132 mil, mas tem que ser homologada, passada lá pelo governo, então vai melhorar o limite. Então, veja bem, você talvez está começando, vai ter um faturamento aí de 80 mil no ano, tu não tem custo praticamente, pela nota que você vai emitir para Produce. Pronto, eu vou falando aqui, se você quiser me interromper alguma coisa, fica à vontade, aí a gente vai ajeitando, né? Andressa também. Então, assim, como você está, de repente, iniciando, tu pode ser um MEI, ou se você ultrapassar o limite do MEI, aí você teria que ser uma empresa do Simples. Aí o tributo ele vai subir um pouco. Por exemplo, hoje, o que você, empresário individual, precisa para ser no MEI, o que você vai pagar por mês? Primeiro, você não poderia estar como funcionário em outra empresa, né? Você não poderia ser sócio em outra empresa. Você teria que ter tua empresa e pode ter, daí sim, pode ter um funcionário, se você quiser, você pode ter um funcionário seu nesse meio. Então, você vai faturar no ano até 81 mil, tu vai ter 0 de imposto. Se você ficasse como um autônomo, nesses 81 mil, tu iria ter que deixar uns 20% do imposto para o governo. Fica bem inviável. Então, nesse limite, o que você tem de custo por mês? Tu vai ter R$ 65,60, que é a guia do recolhimento da Previdência, que é uma obrigação. E nada mais. E ainda vai servir de caixa para vocês que está o teu dinheiro. Por exemplo, tu fez lá a operação com a Produce, vendeu
comissão, sei lá, 70 mil no período, no ano. Então, você vai tirar todas as despesas básicas e tu poderá ter esse dinheiro quente na tua conta, sem ter problemas fiscais, tributários lá. Porque ele vai ter origem, por exemplo, tu vai emitir uma nota de promoções de vendas aí, ou de... Provavelmente vai ser promoção de venda, né, troca, que vai trabalhar, né? Então, você vai ter digamos, um rendimento que ele vai estar isento do imposto de forma legal. Essa é a questão do MEI. Mas daqui a pouco você diz assim, mas beleza, cresceu o teu faturamento, assim a gente espera que todos vocês sejam de microempresa para cima. E você fatura 200 mil de comissão no ano. Então, aí você teria que entrar numa outra área de promoção de vendas, mas no Simples daí. E aí, no Simples, você vai ter uma taxa de até uns 180 mil no ano de 6%. Então, esse valor, tu vai... Daí, claro, daí você também tem um pouquinho mais de despesa, né? Tu vai ter que ter uma contabilidadezinha lá para registrar isso e tal. Então, vai ter esse custo, mas ainda é mais barato. Qual outro mais barato teria? Nas formas de empresa são esses dois. O MEI até o limite, né? De 81 mil, e acima disso, daí você teria que ser empresa do Simples. Então, eu acredito que esse projeto deva valer agora para o ano que vem. Se nós estamos nessas eleições, vai ficar tudo truncado, você não sai mais nada, né? Então, para o ano que vem, eu acredito que deva sair uma regulamentação, então isso aí vai ficar fácil para vocês trabalhar. Então, assim, ó, o que vocês precisam, eu vou passar depois para o Trota e para a Andressa um formuláriozinho que vocês precisam para se legalizar. Daí, o que o Trota falou ali, ele disse, daí não entra o dinheiro na minha conta, tá lá na Infinity, lá no negócio do cartão e não sai. Dessa forma, quando você emitiu a nota, só que daí tu vai ter que, o correto é você abrir uma conta daí, né, na pessoa jurídica tua, desse MEI. Tu vai abrir o MEI, tu vai ter o CNPJ, daí tu vai se instruir lá para emitir a nota, que não é difícil. Aí o bom é você abrir uma conta para que a Produce faça o Pix naquela conta para você. Daí você diz, mas aquela conta é pessoa jurídica, tudo certo. Daí de lá você transfere para a tua pessoa física, que seria como uma distribuição de lucro daquela tua empresa. Então, assim, você não vai ter encargos para isso, né? E vai ficar legalizado e a Produce também vai ficar legalizado. Porque, como o Trota está preocupado, e isso é importante, se nós não temos esse documento, aí nós não conseguimos contabilizar o pagamento para vocês. E aí nós vamos pagar imposto de renda por falta de documento. Então, aí fica inviável para nós e para vocês também, que fica frio, né, pessoal? Então, essa situação, eu vou deixar agora vocês me fazer algumas perguntas, se quiserem, o Trota talvez queira fazer um contraponto aí, Andressa. A princípio, seria essas informações básicas. Aí o que é importante você saber? Como tu vai constituir? Tu procura um escritório de contabilidade da tua região, porque fica fácil para você conversar lá com o pessoal. Você pode fazer até o teu MEI, se você quiser, pela internet. Você mesmo pode fazer. Mas é importante você pegar alguma informação ali no escritório para fazer esse CNPJ para você, e depois, basicamente, você não teria nem custo. Tá? Você mesmo pode controlar isso aí. Você não teria nem custo de contabilidade, entendeu? A empresa do Simples, se tu passar do limite, digamos, de 81 mil no ano, ou se eles aumentarem para 132, aí sim. Daí sim tu teria um custo de contabilidade, alguma coisa aí, uns 200, 300 pila, imagino eu. Mas o importante é que você, eu acho que eu estou falando aqui com pessoas de vários locais do Brasil aqui, né? Então, o importante é você procurar um escritório e fazer o MEI na tua cidade. A informação, a dica, como é que faz, a gente pode dar as dicas para vocês aí, que não é nada difícil, né? Então, essa forma foi uma questão que o governo, ele abriu para você que é pequeno, que está trabalhando, não ter essa carga tributária. Imagine, né? 80 mil, se você aí, Andressa, tem o seu salário no ano que der 80 mil, com certeza você vai deixar 20% para o governo do teu salário. Então, quer dizer, 8 vezes 2, 16, teu salário de 80 vem para 64, alguma coisa. Então, isso aí é o que acontece. E você que é empresário individual aí do MEI, que está
está trabalhando nessa atividade, você tem essa vantagem, digamos. Assim, trota mais ou menos que está funcionando. Então, pessoal, fiquem à vontade aí para a gente debater mais alguma coisa aí que precise. Nós vamos estar à disposição aí também, depois o Trota vai me passar qualquer dúvida que vocês tiverem. Elise, fulano tem tal dúvida. Pronto, a gente já escreve aqui, já devolve para vocês. E é bem fácil, pessoal. Eu acredito que vai dar certo aí a operação com vocês aí. Tamo junto aí. Elísio, deixa eu já aproveitar aqui que tem 2 perguntas iguais aqui no chat. Acredito que seja de muitos consultores que estão aqui assistindo. Legal. Como é que fica a opção de você abrir uma MEI para quem é produtor rural? Então, o produtor rural é uma atividade autônoma, né? Mas não impede que você tenha uma microempresa individual. Porque você não vai abrir um MEI de produtor rural. Tu vai abrir um MEI num outro ramo que você tem uma habilidade. Então, aí não teria problema. Eu vi uma... Elísio, peraí. A questão depois da aposentadoria. O cara não vai conseguir se aposentar. Produtor rural. Não, e agora vamos entrar nos detalhes, né, Leopoldo? Se você é produtor e não tem funcionário, então você vai se aposentar lá na situação do pagamento do fundo rural. Então, essa é uma situação. Agora, se você já é produtor e tem algum funcionário, então você deixa de ser uma unidade unifamiliar e passa a ser um empregador. Então, você não mais iria se aposentar por aquele sentido. Então, assim, você vai se aposentar nessa situação de produtor se você não tem nenhum funcionário e é produção unifamiliar. Aí você vai ter o benefício da aposentadoria. Ok. Tem mais uma pergunta aqui no chat. Peraí, achei. A pergunta do Zaqueu, tá? Ele está dizendo que ele é cooperado numa cooperativa de prestadores de serviço e ele está pedindo se ele poderia emitir a nota fiscal da cooperativa para produzir e fazer o pagamento. Ele já é cooperado numa cooperativa de serviço, né? Isso. Certo. Ele vai emitir a nota para nós, vai ter as atividades dele lá, a princípio, sim. Nós precisamos dar nota, né? Daí ele tem que... Daí o que nós vamos ter que fazer? Cooperado para nós, vamos ter que ter ele como... Importante que seja o CNPJ, vai emitir para nós. É possível. Jean está com a mão levantada, Jean. Elísio, assim, ó, eu tenho uma empresa de representação, ela está enquadrada no Simples. Aí, assim, se eu emitir como promotor de vendas ou como serviço de representação, a tributação é a mesma? Sim, tu já tem, aqueles que já têm empresa, Jean, empresa de representação ou de alguma consultoria, então você vai seguir aquele caminho que você já tinha, por exemplo, tu já tem... já paga por representante comercial. Então, você teria aquela mesma tributação. Teria que dar a sequência naquela que você tem. E não tem como tu abrir um MEI, né? Porque você já está com uma pessoa jurídica. Então, quer dizer, você estaria já legalizado na operação para emitir a nota, digamos. Naquele limite teu lá daí, né, Jean? Se você está enquadrado no Simples, tem uma faixa e se não, tem outra, né? Certo. Unido, né? Leopoldo com a mão levantada. Leopoldo. Sim. Referente à representação comercial, o cara não tem que pagar como é que se chama? Uma associação Olha. Oi? Assim, todo representante comercial, por legalidade, ele tem que estar inscrito no CORE, que é o Conselho Regional, né, dos Representantes. Isso. O Conselho Regional, ele tem a taxa lá anual que ele vai te cobrar, que deve ser 600, 500, dependendo do lugar, né? Eu fiz uma pesquisa, eu fiz um orçamento faz o quê? Um ano e meio atrás para
como representante comercial, né? Aí somei tudo, a parte contador, a parte do core, tudo que envolvia, assim, a despesa mensal, né? A despesa mensal ficaria em 800, há um ano e meio atrás, ficaria R$830 por mês. Independente, se vendesse ou não vendesse, essa despesa que eu tinha fixa, o contador, tudo certinho, entende? A questão do core, ali, quando o cara é representante, tem duas questões. Uma que é uma obrigação do conselho, até para ele, digamos, o conselho dar validade nessa condição de serviço, né? Porque o core pode atuar até a produção, não pode? Pode. Na verdade, ele acaba sendo também benéfico para ti, que é, digamos, que tem lá o registro no core, porque nesse caso, quando tu é representante fixado, tu tem um benefício no final quando tu sai, né? E o core, você tendo o registro no core, ele te dá esse amparo legal. Então, ele te faz pagar aqui agora, mas ele te ajuda no final, né? Tudo bem, eu já pago, assim, eu não fiz, na época eu já pago o CREA, eu já pago, entendeu? Daí eu já não, como eu sou engenheiro, né? Então eu já não, entendeu? Sim. Eu já pago um conselho, pagar outro conselho, assim, ficou meio embaçado, entende? Entendi. As taxas são bastante altas, tudo taxa para qualquer coisa, né? Eu só queria levantar essas dúvidas também, que eu acho que é importante. Essa questão do produtor rural é uma coisa, a questão produtor rural é a coisa mais complicada que tem, que chega na hora de se aposentar, os caras acham mil e uma maneira de não querer aposentar. Sim. Isso é real, então temos que cuidar muito disso. E assim, o meu desabafo é que nós temos que cuidar bem para não complicar, porque o cara vai se aposentar, aí depois, mas tu tinha uma empresa há 15 anos atrás. Certo. Você não se aposenta. Os caras não tem jeito. Mesmo que é para ganhar um salário mínimo, mas não se aposenta. É importante. Tá? Só quero alertar, entende? Legal, não? Okay. Obrigado. Valeu. Pela colaboração. Daniel, com a mão levantada também, Daniel. Olá, Elísio. Muito prazer falar contigo. Tudo bom, rapaz? Tudo bom, Daniel? De Curitiba. Eu já entendo um pouco da parte contábil, porque eu atuei na parte tributária durante o tempo quando eu advogava, né? E agora estamos nesse projeto maravilhoso da Produce aí. Deixa eu fazer uma pergunta aí, Elísio. No caso, empresa do lucro presumido. Ótimo. Vai seguir a tributação normal na hora de emitir nota para Produce, né? Claro. Eu faço a emissão normal. Então, segue o que a legislação prevê lá, né? Ali, daí presumido, provavelmente tu vai ter que fazer ou nota de representação, ou comissão, né? Mesma coisa, ou... Tá. ou prestação de serviço. Então, tu vai entrar na base lá de 11,33% de imposto, né? Tá. Só pode ser no simples, se valer a pena para o teu caso, no ano seguinte, né, Daniel? No ano seguinte, exercício seguinte, exatamente. Valeu, Elísio. Obrigado aí. Valeu. Um abraço. Damírio? Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Luiz, eu fui muito tempo representante comercial pelo Corseg daqui de Goiás. Hoje a gente tem outras coisas contra eles. Fiz o meu MEI, hoje eu atuo diferente, né? Atuação minha. E aí eu estava analisando a parte política de imposto. Eu queria que você só me desse um reporte do que seria de eu emitir uma nota hoje do Estado de Goiás para Produce Santa Catarina. Você tem noção de quantos por cento hoje varia? Então, Damírio, o MEI, como ele é nacional, ele não vai ter tributação quando tu fizer essa nota de promoção de vendas ali do Goiás para Santa Catarina, ele não vai ter tributação diferente. Tu vai pagar aqueles R$65 por mês lá do carnezinho e pronto. Então, até o limite dos 81 mil no ano de faturamento, você não tem acréscimo, não tem nenhum encargo mais. Mesmo que tu seja do outro estado, porque ele não envolve questão de ICMS, né, Damírio? Então, é uma outra situação, é uma atividade específica, né? Ele é nacional, é regulamentado em forma nacional. Né? Não, perfeito, então, obrigado. Valeu. Eles têm uma pergunta aqui no chat do Jair. Ele está perguntando se vai dar conflito de ITR e rendimentos no CPF que é vinculado.
O ITR é a questão da informação da regularização da terra, né, que ele tem lá. Então, por exemplo, ele deve ser produtor rural, tem produção. Se ele declarar lá, o que acontece? Ele vai estar... Tá, beleza, vai ter o rendimento da atividade rural. Esse rendimento do MEI, ele vai... se for MEI, ele estaria isento do imposto, né? Dentro do MEI. Mas se ele for empresa do lucro presumido, daí isso aí ele vai somar depois... aí vai distribuir lucro, esse lucro vai ser isento, vai isento para a declaração dele. Então, ele não vai ter um prolabore lançado no MEI, por exemplo. Eu acho que ele quer saber se vai somar o rendimento da atividade rural mais esse rendimento. No princípio, não vai. Esse do MEI não vai. Jair, se você quiser complementar, ou se não for isso mesmo, tá? Por favor, fique à vontade. Isso mesmo? Show de bola. Mais uma pergunta aqui no chat, Liz, uma pergunta do Gilmar. Ele está perguntando para quem tem outro emprego com carteira assinada, como é que fica? Como é que faz? Interfere alguma coisa? Não? Ele já é empregado daí, né? Daí ele quer criar um MEI, né? Então, a princípio, ele teria que ter, até ele pode ser empregado e ter um MEI, só que ele tem que ter um tempo disponível daí também para poder atender essa atividade, né? Tipo assim, se ele é empregado 8 horas, como ele vai ter um MEI e emitir nota, trabalhar quando daí nesse MEI, né? Tem que cuidar dessa relação. Daqui a pouco ele está empregado com 6 horas ou 4 horas, então eles também sobram um tempo para ter outra atividade. Então, aí seria possível. E no sistema CLT, a pessoa perde o direito a seguro-desemprego se ele sair da empresa CLTista, né? O governo não paga porque ele entende que você tem outra fonte de renda, por mais que a empresa esteja inativa. Sim, o senhor Rodrigo, o senhor está dizendo, se ele está no direito do seguro-desemprego, ele criar o MEI? Se ele tiver uma empresa no nome dele, for CLTista, e sair do sistema CLT, ele não consegue receber o seguro-desemprego. Esse é um inconveniente. Mas você pode fazer 2 coisas sim. Exatamente, ele não é CLTista, né? Então ele não vai ter direito de seguro-desemprego, né? Não vai ter, nesse caso não. Com carteira assinada? Se ele for com carteira assinada, tu quer dizer se ele for com carteira assinada e tiver o MEI. Isso, e ele sair do CLT da carteira assinada, ele perde o direito ao seguro-desemprego. Aí sim. Porque ele já tem uma outra atividade, daí então para o seguro-desemprego não serve. Esse é o grande inconveniente, os outros não, a empresa não tem nada a ver. O cara pode ter empresa e ser CLTista ao mesmo tempo. Sim. Daí tem essas encrencas, vamos dizer, né, que não te dá o benefício, né. Elísio, mais uma pergunta aí, uma pergunta do Alex. Acho que aqui o Trota pode ajudar melhor também, né? O Alex está perguntando se eles vão precisar emitir boleto ou se o produto vai fazer PIX para pagamento. Vai fazer PIX, não precisa emitir boleto. Elísio, me ajuda aqui para entender. Eu entendo que a criação do MEI é bem mais simples, né? Até porque a pessoa não precisa ter um MEI somente no nome dela, né? Com a Produce, né? Ele pode emitir a nota do MEI, mesmo que extrapole o valor, ele pode ter um outro MEI que ele vai usar para emitir a nota, né? Não precisa ficar preso única e exclusivamente ao MEI da pessoa, né? Ou ele pode também criar um MEI, caso ele tenha todas as dificuldades que a gente está aparecendo aqui, que o Rodrigo até começou de não perder benefícios, enfim, ele pode abrir um MEI no nome da esposa, do irmão, enfim, de quem quer que seja. Veja, para a Produce, o fisco pede apenas que tenha uma nota comprovando que aquele valor foi para aquela conta. Então, assim, me corrija se eu estiver errado, Elisa. Eu sendo um consultor, eu não quero abrir uma empresa por razões de não perder benefícios, enfim, uma série de razões, mas eu posso abrir uma empresa no nome da minha esposa, por exemplo, e emitir a nota pela empresa dela. Certo.
Exatamente, desde que ela fique vinculada assim, o teu representante aí, ele faça a venda, ele diz, ó, só vou emitir a nota em nome da minha esposa, esteja um acordo nesse sentido, pode emitir a nota, pelo menos, não precisa ser exatamente o MEI do, digamos, do representante do homem, da mulher, né? Nessas questões aí que tem muitos, vale para uma coisa, não vale para outra, perde benefício aqui, perde ali, então não tem problema. Ou às vezes o cara está com um MEI de 80 mil e daí ultrapassou, e daí ele faz o MEI para a mulher de mais 80, beleza? Passou 160 mil no ano, cada um deles com um rendimento. E aí cai na conta, no PIX, no CNPJ, valeu. E aí, pode abrir outro MEI também, se for o caso, né? Quanto ele puder. O ponto é o seguinte, gente, o MEI você paga, se não me engano, R$50 por mês, né, Elisa? 65,60. Por mês, para você ter, mas você não paga imposto, não paga nada. A transferência será feita por PIX na conta de vocês, ou seja, vai tirar todo esse transtorno que tem de receber o link que tem que ativar, enfim. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta do Dilmar. Desculpa aqui, gente. Por questão interna, se mudar o CPF para receber, muda o histórico da hierarquia da Produce? Não, não muda. Porque a nota é apenas para a questão fiscal para o recebimento. Então, a relação na Produce permanece a mesma, a relação de hierarquia de plano de carreira. Renata perguntando aqui, qual é o CNAE que deve ter no MEI para emitir nota fiscal para a Produce? Então, do MEI poderia ser, existem dois que enquadram mais certo aí, né, Trota? Que seria a promoção de vendas, né? Aí seria o código 73190/02. Então, se você pesquisar ali, essa é a promoção de vendas, 73190/02. E tem um outro que seria preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. Quer dizer, preparação de documentos como se você fosse alguém da parte de apoio administrativo da empresa. Esse eu acho que encaixa menos que o primeiro. O promoção de vendas é o que mais encaixa ali. Esse outro, o último que eu falei, seria 8219/999. Mas ele não é sempre, eu acho que vai encaixar. O primeiro, 7319, é o que mais encaixa aí, promoção de vendas. Né? Promotor de vendas é o melhor, é o que mais usam, né? Mas, gente, veja bem, essa mudança é para atender uma demanda que está tendo no campo, do transtorno que a gente está tendo em relação a recebimento de valores através da Infinity, de qualquer outro modelo que tenha, e para a gente poder fazer de uma forma melhor para transferir diretamente para a conta de vocês. E lembrando que esse era o modelo inicial, né? Assim, era de vocês abrirem empresa, mas a gente achou agora uma forma mais fácil que seria via MEI, né? Exato. E quem tem a sua empresa, dá sequência nela, né? Se você já tem muitos consultores que já tem, tá, Elisa? Assim, então, assim, quem já tem empresa fica muito mais fácil, né? Ok. Ó, entrou mais uma pergunta aqui do Breno no chat, perguntando que, no caso, ele já tem inscrição estadual. Ele deve abrir o MEI também? Daí ele já tem empresa, então, né, Breno? Tu já tem empresa daí, né? Tu deve ser uma empresa de comércio, alguma coisa assim? Isso, nós mexemos com pecuária, no caso, aqui na região do MS, aqui, daí eu já tenho inscrição estadual, daí, no caso, não vai precisar abrir MEI, no caso, né? MEI. Tu pode usar daí tem inscrição estadual e o CNPJ, né? Tu pode usar essa mesma empresa que você tem para emitir a nota. Só tem que ver ali, daí, Breno, como é que essa é uma empresa do simples ou presumido, né? Porque do que tu vai emitir a nota, por exemplo, ela vai te gerar, se for do presumido, vai te gerar uns 13%, 14% de imposto, quer dizer, 11,33 federal mais 2 ou 3 de ISS, dependendo do município, né? Sim. Mas pode usar o mesmo. Ô, Elísio, me dá mais uma ajuda aqui. Tem muitos consultores que já estão recebendo valores muito altos, tá? Em relação à Receita Federal, né? Se a pessoa recebe esse valor alto, seja através do Infinity, do que for,
ele é passível a uma ação da Receita, né? Porque a Receita vai saber quanto está entrando para ele, né? Independente de estar no MEI ou no MEI não, independente de estar no Infinity ou não, mas o MEI também, ou abrir a empresa, enfim, é uma questão de regularizar até em relação à Receita Federal, né? Isso. Porque se ele recebe o dinheiro na conta, ele não tem uma vinculação com uma nota de uma empresa do MEI ou mesmo do Simples, o que acontece? O dinheiro cai na conta dele e fica frio. Isso aí, ele pode entrar no e-financeiro. Essa ferramenta a Receita tem, que ela pode, digamos assim, por mais de 2.000 na tua conta por mês, ela pode pedir no final do ano, ou na declaração, por exemplo, entra 100.000 na conta do cara, e ele não, tá bom, não declarou nada, você pode dizer assim, da onde que veio? E tributar 27% daí. Ela não está fazendo isso porque, assim, digamos, ela tem essa lei para fazer, mas ela ainda não está fazendo. Então, é bom evitar, porque daí tu fica com o teu dinheiro quente e não fica com o problema. Tu fica com o problema para 5 anos depois, né, se você não regulariza agora. Então, o ideal mesmo, porque aqui na Produce também a gente precisa do documento. E você ali fica com o dinheiro quente, né? Então, assim, o imposto, eu sempre digo para os meus clientes, né, tu deixa 15% para o fisco e segue a vida. No meio, de repente, ali tu não vai ter, mas quando tu crescer, tu vai ter seus 6%, 7%, 8%, então é uma coisa que se você que está na área vai ter que pensar nisso, senão você vai ficando clandestino, e até a empresa que te paga fica com dificuldades depois para pagar. Então, é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Não é fácil, mas tem que pôr na conta. E não é só consultor, né? Diz assim, tem consultor, tem o líder também que acaba ganhando um volume alto por conta dessa movimentação que o consultor faz, né? E o nosso modelo de negócio é esse, é para grandes volumes, né? Que acabam entrando uma comissão mais alta, né? Então, seja várias vendas pequenas ou uma venda grande, mas enfim, o ticket médio é alto, né? A bonificação, a premiação é alta, né? Então, seja com venda pequena ou venda grande, é um volume alto, né? Certo. Sr. Frota, uma pergunta. Poderá ter aí algum caso de alguma restrição bancária e tal, e por um certo período? O consultor poderá ainda continuar com a Infinity, ainda ter um período, sem problema nenhum, sendo que está tendo as sugestões de mudança? Dagoberto, obrigado pela pergunta. A gente vai precisar mudar, tá? E quando mudar, a gente vai ter que encerrar o contrato com a Infinity, com esse modelo de negócio, porque a gente vai ter que ter uma estrutura agora para recebimento de nota, para fazer toda essa transação. E caso tenha alguém que não possa abrir, que queira também... tem fotos também de pessoas que compram a nota, né, que pede para alguém emitir a nota para você paga o imposto da nota também pode ser. Enfim, o que é importante, assim, é deixar bem transparente para vocês. Primeiro ponto, a nota não precisa estar no nome da pessoa, você não perde seu papel de consultor, de líder, de hierarquia, de tudo que for, né, pontuação de campanha que tiver, enfim, você não perde. E é apenas para regularizar, né, uma situação que pode vir a acontecer e, gente, principalmente desenvolver o empreendedorismo em todo mundo, né, para não ficar no modelo amador, né, daquela coisa que recebe aqui, ali. Vamos lá, quem levantou a mão aqui? Eu te respondi, Dagoberto? Desculpa. Obrigado, respondeu, obrigado. Obrigado. Domírio. Sim, Trota. Como eu já tenho um bom tempo, eu tenho um MEI, por causa de ter saído do Core, eu abri logo o MEI. E eu, para emitir nota, eu tive que, aqui, por causa de algumas ações municipais, a gente teve que pagar para dar um direito a gente vender naquela região. Então, tipo, Vianópolis, Silvânia, Leopoldo Bulhões, onde quer que eu atuo aqui, eu tinha que fazer uns registros. E dependendo de onde que eu vendesse, eu tinha que ir lá na prefeitura e emitir a nota para poder bater o MEI, para não dar para essas vírgulas, né? Para ter essas rasteiras da tributação. Porque tinha que ser para cada município. Amanhã eu vou ter que dar uma olhada sobre esse assunto aqui, como que tá. Porque foi um negócio de movimento de vereador mesmo, que fez em cima de nós, representantes. Porque nós vendia,
E o CMS não ficava na região e ia para as outras, tipo, ia para o sul, né? Minas ou Bahia, aqui, dependendo de onde que era a empresa. Então, eles fizeram um negócio aqui, e aí eu vou dar uma verificada. Se talvez até o Elise souber para especificar até melhor aí para a gente, pode estar dando uma pautada nisso. A princípio, o MEI não tem restrição de você ter que pagar ISS também, não, né? Não tem nenhum tributo, né? Não, Só for, se for aqui, do Core, lá talvez era empresa presumido, daí talvez ali tinha ISS, aí sim tinha ISS. aqui eu tive que pagar, na época, para registrar, para eu poder vender, foi R$80 para a Prefeitura de Leopoldo Bulhões, Prefeitura de Silvânia e Prefeitura de Vianópolis. Aí a gente, para emitir a nota de trabalho mesmo, de prestação de serviço, mesmo tendo ali, tinha que ir lá pedir autorização, quase uma benção para eles, para poder emitir, dar o certificado para dar garantia de recebimento. Senão eles não reconheciam a nota. Ô, Domínio, tu tinha que emitir o ISS, né? Imposto sobre Serviço? Isso. Imposto sobre Serviço. Isso é obrigatório, independente de onde fazer. Foi o que eles mais pegou em cima de nós aqui. Bom, Leopoldo, você levantou a mão também, né? Deixa eu ver aqui mais. Sim, agora eu esqueci o que eu ia perguntar. No meio da conversa, eu vou me lembrar para levantar a mão de novo. Então, vou passar para o Gilmar agora e depois eu volto contigo, tá bom? Tá, eu postei ali no chat ali, ó. Hoje eu presto serviço para uma empresa, então eu já tenho a empresa e sai no texto lá atividade de intermediação e negócios e serviços. Aí não sei se pode ser isso aí, negócio em geral, né? Se pode ser ou tem que ser promotor de vendas. Porque eu não sei se a minha empresa tem essa opção, né? Sim, tu é do Simples ou do Presumido? Eu sou do Simples, aí eu vou passar dos 180, para quanto que vai o imposto? Se eu acrescentar essa renda agora, eu passo dessa primeira fase. Hoje eu pago 6%, acho que é, né? Não vai aumentar, até uns 200 vai aumentar, 0,5%, 1%, depende do valor que tu... Vai para 7%, 8%. 7%, 8%. Porque ele tem uma parcela deduzida ali também. Então, de 6 aumentou 30 mil, não quer dizer que vai para 7, já ele vai gradativamente subindo, né? O próprio faturamento. Tomara que aumente mais. Sim, claro. Tá. E aí o texto que eu coloco na nota lá, eu uso lá a numeração. Hoje eu tenho intermediação de negócios, né? Eles me pagam como um prestador de serviço, né? É um serviço que eu presto. Sai assim, atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral. Aí pode ser tudo, né? Pode ser esse aí. Dentro da... Então, tá. Preciso colocar como comissão lá, daí tem uma tributação, aí tem que ter o fator R ali, né? Aí vai mudar tem agora um projeto aprovado já, que o representante comercial vai entrar todos eles no anexo 3. E hoje, para você ser representante no Simples, tu tem que ter o fator R, daí você tem que ter 28% de folha do que você fatura. Então, senão a tabela fica muito alta, então tem uns condicionantes. Mas tem um projeto já aprovado, eu não sei se vai entrar em vigor esse ano também, o ano que vem, vai melhorar para os representantes, vai ficar nessa tabela aí do 6, daí o cara vai poder colocar comissão sobre vendas, daí vai pegar nessa tabela aí. Por enquanto, ainda não, mas deve modificar. Beleza, seu João. Ô, Elísio, referente a quem tem uma empresa, nós chegamos no final do ano, não tem que fazer como se diz, um resumão de todo o faturamento anual com um contador para... Do Simples? Do MEI? Do MEI, né? Do MEI. Sim. O correto daí é você guardar essas notas aí do ano inteiro, e aí você vai fazer um resumão, como você falou. E tem uma declaração simples aí para apresentar, que você vai dizer assim, ó, faturei 80 mil, gastei 20, sobrou 60. Esses 60 seriam o teu saldo de caixa quente, no caso. Então, se você tiver os arquivos
organizados, tu pode fazer isso até na tua declaração de imposto de renda depois. Mas tem que fazer essa informação anual ali para tu manter o MEI, né? Senão tu acaba perdendo depois do MEI por não fazer a declaração ali. Ok, não, então assim, tem bastante negócio para o cara pensar, né? Outra questão, assim, eu queria alertar também, que tem muitos consultores, assim, que eu falo da minha região, assim, que são produtores rurais, né? Que fazem parte do Pronaf. Esses produtores rurais, se tiver uma empresa ou se construir alguma coisa, ele vai perder a condição dele de Pronaf, de agricultura familiar. Então temos que cuidar um pouquinho disso aí também. Então temos que estudar essas coisas mais a fundo um pouco, né? É só que deixar um alerta, tá? Certo? Cada caso daí, depois se precisar, vocês me mandar alguma pergunta por escrito, a gente pode responder sem problema. Mas cada caso de vocês vai ter que analisar, né? Exatamente. A gente está fazendo um apanhado geral aqui, né? Mas não sabemos de todos os casos de vocês, né? Então, depois para ir identificando, né? Ok. Mas nós temos válvulas de escapes, como o próprio Trota deu alerta. Tem a família, você pode ter, você tem itens aí paralelos que podem ajudar, não sai do controle e não vai dar ônus para ninguém. E veja, isso aí não é errado, tá, gente? Assim, a gente não está aqui orientando a fazer, por favor, de forma alguma. Família. Isso daí não é fazer. Não é camarada. Errado, não, é que a gente permite que seja de outras empresas a nota para facilitar, tá? Então, se for, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Basta só ser a nota com CNPJ para produzir, que não tem problema. Trota, então uma pergunta. Desculpa, Leopoldo, te interrompi. Eu Pode lembrei falar. da pergunta. Vale a nota, aquela nota avulsa da prefeitura? O cara, como, não sei, nem vou explicar, o cara vai, você pega uma nota por mês, tá? Entendi. Não vale, Leopoldo. Aquela nota da prefeitura é a mesma coisa que a RGPA para nós. Então, se você me trouxer aquela nota avulsa, tu vai pagar o ISS lá, nós vamos pagar 20% aqui da tua nota e nós vamos ter que descontar mais 11%. O custo é muito alto, entendeu? Não, ok. A gente tentou simular até a RPA, como é que seria, mas assim, seria um valor altíssimo para vocês pagarem, assim, que inviabiliza, aí torna-se um valor muito alto, né? Ok. Trota, entrou uma pergunta bem interessante aqui no chat do Geraldo. Para o caso de um produtor rural que é consultor, seria possível manter esse saldo de premiação no aplicativo e debitar a premiação em compras próprias? Pode sim. Pode sim. Transformar isso aí num valor de crédito, ele poder comprar produtos, né? Enfim, sei lá, comprar soja com o valor que ele tem para receber, sim, pode sim. Soja, eu dei um exemplo, tá, gente? Pode ser qualquer coisa, sim, sem problema. Estão criando válvula de escape. Marcos, a mão levantada, Marcos. Então, eu posso pegar uma nota de outra pessoa. Pode. Eu posso apontar qualquer conta para fazer a transferência? Pode. Aí vai ter um processo, Marcos. A Elise, desculpa, eu te interrompi. A conta, eu ia dizer, ela tem que estar vinculada com o CNPJ, né? Tu pode pegar de uma outra pessoa que tem o MEI, mas daí ela vai ter que estar esse MEI cadastrado com nós, para o CNPJ, para nós fazer o Pix lá nessa conta aí. Não, por exemplo, não vai, Marcos, não consigo, se você me der um CNPJ, eu não consigo transferir para você. Tem que ser naquele CNPJ, daquela nota que foi emitida. O Pix vai ter que ser naquele CNPJ. Que isso daí aí pode ir gerando alguma coisa, algum imposto para essa pessoa também, né? Não, quando emitir a nota do MEI, não, né? A do MEI, não. Porque ela vai estar isenta de imposto, né, até o limite. Então, mas aí o limite dela? É 81, no caso, hoje. Então, é isso daí que eu estou comentando, né? Pode alcançar o limite mais rápido, né? Depois que ultrapassar, daí teria que ir para uma outra etapa, daí teria que ser a do simples, né? Aí tem uma tributação aí no mínimo de 6% para cima, né? Não tem como apontar a conta, então. Não. Porque é por CNPJ daí, né, Marcos?
É isso aí que eu ia falar um pouco. Boa noite, pessoal. Esse pessoal é Só um faturando... minutinho, seu Luiz, só um minutinho. Se eu não estiver enganado, quem é produtor rural que tem a inscrição de produtor não consegue fazer o MEI. Vamos dar uma identificada. Depende Posso do estar estado. enganado, mas eu acho que não consegue. Como é que é a história? Não, desculpa, não ouvi. Quem tem inscrição estadual como produtor rural não consegue tirar o MEI. Tem que fazer a consulta para Eu ver. vou dar uma olhada melhor, depois eu passo para o Trota. Eu tenho uma grande chance de não conseguir. Porque o MEI é para quem tem uma pequena empresa. Para você conseguir o MEI, você não pode ter outra. Tem que ter só ela. Empresa não. É que produtor rural em si, ele tem inscrição estadual, sim, mas ele não tem CNPJ, ele trabalha no CPF, né? Então, ele não é empresa, né? Mas deixa a gente dar uma identificada melhor, Marcos. Eu passo por escrito essa informação. Tá bom. Wilker, Obrigado. Luiz, desculpa, tu queria complementar alguma coisa do Marcos? Sim. Não, então, o Marcos tem a oportunidade de pegar produtos, né? Isso é interessante para ele, né? Ele mesmo utilizar. Eu ia falar assim, o pessoal está preocupado que estão faturando 200 mil por ano, daí o MEI já era mesmo, né? Isso aí. Mas aí, gente, até se fosse na conta pessoal, eu te falaria, isso teria um problema sério. Se entrasse sem declarar esse valor, eu acho que o problema fica pior até. Pessoal, Pode falar, Júlio. boa noite a todos. Sobre a questão aí voltando aí só um pouquinho, eu sou produtor e eu tenho MEI. Então, assim, eu acho que não tem, só para esclarecer essa questão aí atrás, né? Eu tenho inscrição estadual e abri um MEI. Então, acho que não tem nada, não. Que bom. Então, está respondido aí, Marcos. Pode sim. Eu vou, mesmo assim, eu vou buscar uma base legal e depois eu passo no meio do Trota ali, ou da Essa. Mas é bom tirar essas dúvidas, ficar com certeza, né? Sim, sim. Esse é o primeiro bate-papo nosso aí, e aí com certeza vai ter muitas dúvidas. Né? Obrigada, Júlio, pela informação aí. O Wilker também está com a mão levantada, Wilker. O Wilker tá mudo aí, hein? Acho. Voltou agora? Tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Tá ouvindo, não? Tá ouvindo? Ah, mudo. Ficou... Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Pode falar, Wilker, me ouvindo. Sim. Até ele já comentou, teve alguém que perguntou a respeito disso. Caso no MEI, a conta não precisa ser conta jurídica, a conta pode ser CPF, a conta que vai receber o pagamento. O ideal... Ou a conta tem que ser vinculada ao MEI? O ideal é que ela seja vinculada ao CNPJ, porque, veja bem, tu está emitindo uma nota para a Produce. A Produce vai pagar quem? O dono da nota. Quem que é o dono da nota? O CNPJ. Daí, lá dentro, naquela conta do CNPJ, aí você pode transferir para você, que vai ser uma transferência isenta de imposto. Seria uma distribuição de lucro dentro do MEI. Então, ela vai ter essas vinculações aí que vocês vão passar para o Andrés, para o Trota, aí a conta vai ter que ter uma pessoa jurídica. Daí tu vai lá e saca, daí depois tu transfere para quem você quer, né? Que daí é como distribuição de lucro. Porque se jogar no CPF do Wilker, o que acontece? A Receita vai dizer assim, ó, isso aqui é uma LPA, tem que pagar aqueles impostos lá, 20%, o LT11 dele e tal. Então tem que ser vinculado no CNPJ, Wilker. Entendi. E outra questão na emissão da nota, a gente vai colocar, até teve um colega que perguntou aí, eu não me lembro mais quem, vai ser lançado o valor da comissão, né? Obviamente, da premiação, não é isso? Pela prestação do serviço. Nesse caso,
Se ocorrer de houver vendas simultâneas ali, muito próximo a data da outra, eu posso estar somando essas vendas numa nota só? E uma nota para recebimento da comissão de 2, 3 vendas, por exemplo? Pode, né? Porque, vamos dizer, se tu não emitiu a nota num mês, no outro, você acumulou na última, só quer dizer isso? Sim, se for isso, às vezes acontece, vamos supor que saiu aí, aconteceu de fechar 2, 3 negócios, 3 vendas, e eu posso colocar numa nota só e tá emitindo? Pode, não tem problema, né? Porque tu pode, por exemplo, ter um mês que tu não faturou e outro que tu faturou 2 vezes. O importante é que você não passe, digamos, de 81 mil no ano. Claro que se 80 mil no ano, se for no meio, ele é proporcional, por exemplo, de quando? De janeiro até dezembro, né? Agora, se tu sair hoje com um MEI, tu não vai poder ficar nos 81, é proporcional daí, né? Dividido por 12, multiplicado pelos meses. Então, se abrir empresa agora, tu vai ter a proporção dos 81 mil até o final do ano. Mas nada impede que você tenha um valor maior no mês, menos no outro, não tem problema. Ok, obrigado. Uma pergunta do Marcos aqui foi a questão de quanto tempo para adequar. Marcos, ainda não é uma regulamentação da Produce, tá? Então a gente está em processo de tentar enquadrar as coisas da melhor forma possível, e o objetivo da conversa hoje também foi esclarecer para quem já tem, né, uma empresa aberta ou que não participa junto com a Produce com o CNPJ. Então, por enquanto, os pagamentos continuam através da Infinity. Quando a gente tiver uma data para dizer, olha, a partir de tal data vai ser assim ou vai ser assado, aí a comunicação vai ser, olha, pessoal, né, agora em diante é dessa forma. Então, por enquanto, é uma orientação, é informação e é aprendizado. Isso mesmo, Trota? Exatamente, Andressa. A gente está fazendo essa comunicação com vocês, esse bate-papo, para passar para vocês para vocês começarem a trabalhar nesse sentido, que a gente vai mudar, né? E vai ficar muito melhor, porque não vai ter valor mínimo de bonificação para ser paga, vai direto na conta de vocês, enfim, vai facilitar muito mais o processo e não precisa ficar essa coisa de mandar para um aplicativo, enfim, como que seja, né? Perfeito. Se trata, eu queria fazer uma pergunta, para muitos é intempestiva, para nós aqui que somos novos ainda, vai nos ajudar a ter a dúvida de alguns consultores. É efetuada a venda, quando há o recebimento, aí então pensa-se em pagar a participação. Essa participação é paga data fixa. Como é que seria a data? Porque até em função da pergunta de ter várias vendas, vai efetuar várias notas fiscais no recebimento. Dagoberto, a gente não tem esse processo desenhado, tá? Tem até pessoas aqui me perguntando se poderia ser prazo para pagamento menos de um mês, enfim. Nós não temos ainda um processo desenhado, por isso que eu estou falando, a gente está antecipando e trazer isso para vocês, não vai acontecer amanhã, fiquem tranquilos, né? Assim, a gente vai avisar com bastante antecedência, e aí sim vamos apresentar como vai ser o processo de pagamento, se vai ser mensal, se vai ser a cada 20 dias, enfim. Aí a gente desenha esse processo para apresentar para vocês. Obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? O Willis está à disposição. Então, gente, quanto à conta, né, CNPJ, eu abri pelo Nubank, NU, Nubank. Não tem taxa, não tem despesa nenhuma, tá? Faz tudo pela internet, muito simples e seguro. Eu já tenho um tempo e funciona legal, sem despesa. Legal, vai. Olha aí a dica legal. Viu, pessoal, quando você vai fazer o teu e-mail, eu digo para você pegar o escritório da tua cidade, tu pode coletar informação lá com o contador, alguém que faça, ele pode explicar para você direito lá alguma coisa, alguma dúvida que você tenha, porque, a princípio, né, não se pode cobrar esse serviço, entendeu? Ele abre, te ajuda você a abrir o MEI e tal. Claro, depois você teria que fazer aquela declaração final do ano e tal.
mas é uma coisa assim que você pode trabalhar sem custo. Então, você pode buscar essa informação, a gente passa sempre as informações para esse pessoal e a gente não cobra. Claro, se ele quer um controle melhor e tal, daí sim. Mas, então, a princípio, é uma coisa que você tem vários benefícios aí. Nem custo de contabilidade, nem conta de banco não tem taxa, o Pix não tem taxa, então são coisas bem favoráveis aí para a operação. Claro, e a gente torce que vocês não sejam MEI, né? Vocês sejam de microempresário para cima, pelos faturamentos aí, né? Ou que o limite do MEI venha logo ser alterado, aí fica bom trabalhar, né? Com dois CNPJ de 130 mil, você tem 260 mil, já começa a ficar bom, né? Tiago, com a mão levantada, Tiago.